Graça e paz, amados. Quero ler um texto da palavra de Deus que se encontra no Salmo 121, versículo 1 e versículo 2, onde a palavra de Deus nos diz: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto: de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. A temática de hoje é a busca por socorro. Esse texto é um texto de Davi, o Salmo de Davi, o rei Davi, onde ele expressa a sua alegria de estar na presença do Senhor em culto, em louvar e exaltar o nome do Senhor. Quando ele saía da sua casa e ia em direção ao lugar aonde Deus estava, ele sentia seguro diante do Senhor. O Senhor não habitava em templos ainda, mas era o Senhor que era visto como o Deus dos montes. Por isso o salmista, Davi vai dizer: eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro. Mas além de Davi expressar um lugar de adoração, um lugar de exaltação, de louvor a Deus, ele diz no próprio versículo que o lugar é o lugar aonde trazia socorro para ele. Ele vai dizer na parte B do versículo: o meu socorro vem do Senhor. É isso que Davi ele está dizendo. E queridos, para quem busca o socorro, nós temos visto que três tripés nessa palavra de Davi. Primeiro é Davi, é o sujeito em busca de alguma coisa. Ele vê também o socorro como aquilo que vai trazer refrigério, cuidado, amparo para a sua vida. E aquele que oferece o socorro, Deus. Portanto, nesse texto nós temos Davi, nós temos o socorro de alguma coisa e nós temos o nosso Deus. O Deus de Davi é também o nosso Deus. Por isso, queridos, olha o que a palavra do Senhor vai nos dizer. Quem é que pode dar o devido socorro? O Salmo 124, a palavra do Senhor nos diz assim, versículo 8: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor é o socorro do seu povo. Deus sempre foi o socorro do seu povo. Na época em que Noé entrou naquela arca, juntamente com seus filhos, com a sua esposa e com as suas noras, a presença de Deus naquele lugar foi o seu socorro. Abraão, diante de toda a trajetória da sua vida, os patriarcas, também Deus foi o socorro de cada um. Deus foi o socorro de José. Deus foi o socorro de Moisés. Deus foi o socorro de Josué. Deus foi o socorro de muitos homens na Bíblia. É por isso que o salmista ele está dizendo: o nosso socorro está em nome do Senhor. O Salmo de número 46, versículo 1, um dos salmos mais lindos da Bíblia, não só porque é lindo, é poético, mas porque expressa a verdade de Deus aos nossos corações. Olha que a palavra do Senhor nos diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Socorro sempre presente na adversidade. Olha o que o salmista está dizendo: que Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza, o seu auxílio sempre presente, o seu socorro sempre presente. Então, quem é que pode dar o socorro? Deus. Deus é o único que pode nos socorrer de coisas que são impossíveis aos homens de nos socorrer. Alguns homens, amigos e colegas e familiares podem nos socorrer de algumas coisas. Podem nos socorrer financeiramente, podem nos socorrer
com a ajuda de uma palavra, em um determinado momento em que nós estamos passando, pode trazer uma palavra de incentivo, mas Deus, Ele é o nosso socorro por excelência. Não há nada que Deus não possa nos socorrer. Não há situação impossível para Deus. Algumas pessoas, elas vivem situações que são impossíveis de nos ajudar. Mas Deus é o Deus do impossível. Portanto, quem pode dar o socorro? Alguém que está à busca de socorro. E quem pode ofertar esse socorro? Somente o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Uma segunda coisa desse tripé é quem busca. Quem deve buscar? Aquele que, obviamente, está necessitando. Salmo 34, versículo 4. Mais uma vez, o salmista Davi, o rei Davi, aqui ele se coloca como aquele que busca o socorro de Deus. Busquei o Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Queridos, não é apenas um poema de Davi. A experiência, segundo dizem, que nesse salmo, o salmo de número 34, Davi, ele expressa aqui que ele buscou socorro no Senhor. Ele busca, nós buscamos socorro no Senhor. Diante de quê? O texto vai dizer, diante dos nossos temores. Ele nos livra de tudo isso. Nesse texto, Salmo 34, é uma expressão de Davi de gratidão ao socorro do Senhor pela sua vida, quando Saul inúmeras vezes tentou contra a sua vida. O texto de 1 Samuel 21, versículo 10 e 15 vai nos dizer isso. Quando Davi ele entra em Gate e vai até o rei Aques, e ali o rei Aques pergunta: quem é esse que está aí na porta? E aí disseram bem assim: esse não é Davi, aonde derrotou o gigante filisteu, que cantavam, que glorificavam a Deus e a ele pelo feito dele? Mas quem é esse que está como louco? O texto vai dizer que Davi se fez de louco, deixou que como espuma na sua boca descesse sobre as barbas e deu uma de louco diante do rei Aquis, o rei dos filisteus de Gate, na cidade. Davi poderia dizer bem assim: bom, se eu fui e sou aquele que matou o gigante Golias e que os filisteus temeram a mim, eu sou aquele que também irei enfrentar todo esse exército de Gate e derrotarei também Aquis. Mas o salmista Davi, ele tinha dependência de Deus para o seu socorro em meio a uma situação. E a situação era que Saul estava à sua procura para lhe tirar a vida. O Senhor livrou Davi das mãos de Saul. A experiência de buscar Deus pelo socorro da sua vida, Davi expressa mais uma vez aqui. Então nós temos aquele que dá o socorro, é Deus. Quem é que busca o socorro? O necessitado. Você e eu somos os necessitados de Deus. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Queridos, mais uma outra coisa. Nesse tripé, a terceira coisa é o livramento do quê? Nós temos um Deus que Ele é o nosso socorro. Nós temos aqui o entendimento de que nós necessitamos. Alguém busca, alguém precisa o socorro. Quem, nesse mundo que vivemos, não precisa, quem nunca estendeu a mão precisando de um socorro, de uma ajuda? Deus, Ele é o nosso socorro por excelência. Ele não é o homem. O homem tem seus limites, mas Deus não. O homem tem a sua possibilidade de falhar,
mas Deus, ele é impossível falhar na ajuda a favor de outra pessoa. Por isso, queridos, o livramento que muitas vezes necessitamos são livramentos que somente Deus pode nos livrar. Não tem jeito, não tem outra saída, não tem ninguém mais. Situações nas nossas vidas que somente Deus, nem o profissional da área de saúde, que Deus outorgou sabedoria, conhecimento, mas seja na área física, na área emocional, ele tem limite. Mas Deus é o Deus acima de todas as coisas. Ele é o médico dos médicos, ele é o psicólogo do psicólogo. Ele é a excelência. Por isso, amados, olha do que a palavra do Senhor vai dizer. O apóstolo Paulo, no versículo 38 e 39 do capítulo 8, tão conhecido esse texto, olha o que a palavra de Deus nos diz. Pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A primeira coisa aqui é que nós em Cristo estamos seguros. Deus, ele trouxe o propósito para nós de confiarmos em seu Filho, de aceitarmos o seu Filho, para sermos o nosso socorro por excelência, o nosso socorro absoluto. Mas de quê? De quais necessidades nós tínhamos e nós temos para que Jesus fosse então nosso socorro? Para nos livrar de quê? Mesmo que seja um cântico aqui, o apóstolo Paulo nos traz 3 coisas importantes dentro desse versículo que eu gostaria e quero destacar com os queridos, com você nessa noite. São 3 palavras que me chamaram a atenção nesse texto e que nos chamam a atenção. Dentro do texto que nós lemos de Romanos 8, do versículo 38 a 39, quando ele fala sobre morte, demônios e profundidade. Ele diz: quem pode realmente nos convencer de que a morte não é para todos? E os demônios que estão dentro de nós? Os demônios não somente não está falando sobre, mesmo que sejam também, em algumas pessoas, entidades espirituais, mas as profundezas, as profundidades, a queda, o abismo, a derrocada. Essas 3 coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo vai dizer: pois estou convencido de que nem morte pode nos separar do amor de Deus, o nosso socorro. Queridos, quando Paulo está dizendo isso, Paulo sabia que nem a morte, o qual ele quase que experimentou por algumas vezes no seu ministério. Ou seja, a morte, ela é provocada não só pela própria morte. As pessoas dizem bem assim, o medo da morte. Mas muitas vezes por aqueles que causam a morte. E os nossos adversários, os próprios homens malvados, os assassinos, provocam a morte. Os assassinos físicos mesmo, que usam da sua maldade, da sua crueldade, para assassinar, para tirar as vidas das pessoas. O apóstolo Paulo diz, mesmo que isso aconteça, a morte não pode nos separar. Quem sabe alguns que querem nos matar com a calúnia, com a defamação, com a fofoca, com a injúria, com a mentira. Querem acabar com a nossa vida física, destruir. Mas o apóstolo Paulo está dizendo, ei, Deus é o teu socorro. Continue nele. Se não tem, busque. Busque o socorro de Deus em Jesus. Porque ele irá livrar do laço do passarinheiro. Ele é aquele que vai acampar o seu anjo ao teu redor e livrar de todo mal. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Como Deus deu livramento a Davi das mãos de Saul e dos seus adversários. Nada. Quando nós buscamos Deus como nosso socorro, nós estamos seguros. Nós estamos fincados
na segurança, na proteção de Deus, que é a melhor segurança para o homem. A outra palavra dentro do texto que nos diz: nem vida, nem anjos e nem demônios. Nem demônios, queridos. Demônios, ou seja, angústias, depressão, culpas. São esses tipos de demônios que também a palavra demon vem dizer de doenças internas, doença na alma. Pode ser uma possessão, pode ser uma opressão, mas pode também ser essas doenças, esses demônios nas almas, na alma humana, em que as pessoas elas perderam a sua esperança, perderam a sua confiança, perderam o sentido da vida, o foco, o desejo de viver. Estão com as suas doenças latentes nas suas almas, vivendo os seus demônios. Ele diz, mesmo que essas coisas aconteçam. Aí é que retornamos para o Salmo 121, quando Davi diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro? Querido, se os teus demônios lhe atormentam, se as suas doenças na alma te atormentam, clame, busque, grite, peça socorro ao Senhor. Jamais Ele dará pedra a quem pede pão. Jamais Ele dará um escorpião àquele que pedir do seu espírito. Não, Ele dará aquilo que convém. Não para o nosso deleite, mas aquilo que convém a Ele, para o nosso melhor. Ele é o nosso socorro. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, mesmo que os demônios, mas nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. E há uma outra palavra nesse texto de Romanos capítulo 8. Quando ele fala sobre nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade. Eu não sei se já lançaram você ou você já se lançou nas profundezas mais terríveis da sua vida. Você se sente caído, jogado num precipício, destruído. Talvez você já foi como alguém social muito importante, um ser social muito importante, elevado, de muita estima na sociedade, de muito status na sociedade. Você estava lá no patamar, lá em cima, lá no auge. E quem sabe você caiu. Quem sabe você caiu pela sua própria arrogância. Quem sabe também jogaram você para as profundezas. Tiraram de você. Quem sabe você perdeu tantas coisas. Jogaram você no chão. O seu rosto no chão, no pó. Desdenharam de você. Desdenham de você. Ridicularizam você. Quem sabe você esteja nas profundezas da escuridão, da falta da paz, do amor. Quem sabe você foi injustiçado. E você olha para cima e diz, não há ninguém que possa estender mais a sua mão para baixo, aonde eu estou, e me levantar, e me socorrer. Ei, eu quero dizer a você que tem. Paulo está dizendo que mesmo que você e eu estejamos vivendo uma situação possível, se isso for possível, sermos levados para as profundezas, jogados nas profundezas, Deus irá trazer o seu socorro para você e para mim e para nós. Estenda a sua mão, clame, busque ao Senhor, peça a Ele com fé, e Ele estenderá a sua mão. Ele não te deixará abatido. Ele levanta o abatido. Queridos, a palavra do Senhor, ela tem muito de especial para nós quando se fala em socorro de Deus. Para aqueles que o buscam, é óbvio. Se buscarmos, veremos a glória do Senhor. Se buscarmos, veremos o seu socorro. Se buscarmos, veremos a sua mão estendida para nós. Se buscarmos, veremos o maior socorro de Deus. Aquele socorro que se fez carne, era verbo e habitou entre nós.
Esse é o maior socorro de Deus, que nos tirou do lamaçal do pecado, que nos tirou das profundezas da condenação e futuramente do inferno. Aquele que nos fez ser povo quando não éramos povo. Aquele que esteve conosco, restaurou a nossa sorte, trouxe a nossa paz em meio à guerra, em meio à situação difícil, em meio às lutas. Como Paulo, no capítulo 4 de Filipenses, preso em Roma. Mas ele diz, alegrai-vos no Senhor. Eu digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Olha que alegria daquele homem. Porque ele sabia que Jesus era o seu socorro. Olha que a palavra do Senhor nos diz. Para aqueles que estão abatidos, que estão tristes, caídos. Isaías 41, versículo 13. Diz, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e diz a você, não tema, eu o ajudarei. Este é o Senhor que segura, que levanta o abatido, o que está quase morto. Ele estende a sua mão, mas uma coisa Deus quer, que a gente o busque. Olha que a palavra do Senhor vai nos dizer em Isaías 55, 6, salvo engano. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Basta você agora estender a sua mão e dizer, Senhor, segura na minha mão, eu já não aguento mais, eu já não suporto mais. Me tira, Senhor, dessa situação. Me ajuda, Senhor. Seja o meu socorro hoje. Eu convido o Senhor a ser o socorro da minha vida. Eu sei também, Senhor, que talvez o Senhor já seja o meu socorro, mas não tenho confiado muito em Ti como meu socorro. Mas hoje, Senhor, eu quero renovar esse voto de confiança de que o Senhor é o meu socorro. E diz o texto, e Ele te ajudará, tomará pela mão e te levantará. O socorro de Deus libera, queridos, o seu cuidado quando nós buscamos. Quando nós buscamos, Deus, Ele oferta, Ele libera espontaneamente, alegremente. Não é alguém que a gente busca alguma coisa e dá vendo nossas necessidades e fica com o coração triste porque deu, porque perdeu. Não, o socorro de Deus não é perda para Ele, é ganho, é satisfação dEle, é lucro para nós. Olha aqui, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 7, vai dizer, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Uma coisa que não devemos ter dúvida é do cuidado de Deus, do socorro de Deus para aqueles que o buscam. Não sei qual é a sua situação, mas seja a mais adversa possível. Mas faça como o salmista Davi. Eleve os seus olhos para o monte. É lá de onde vem o socorro. O socorro é a ajuda do Senhor. E quem pode te ajudar? Nessas situações não existe outro, se não for o Deus de Noé, de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Deus de José, o Deus de Moisés, o Deus de Josué, o Deus de Davi. Ele também é o nosso Deus. Busque ao Senhor de todo o teu coração. Confie nele. Convido a você nessa noite. Se ainda não buscou o socorro de Deus, Ele está de braços abertos para você. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo do Senhor sejam derramadas, Senhor, sobre o teu povo, não somente agora, mas para todo sempre. Dá-nos, Senhor, uma semana ricamente abençoada na tua presença e que o anjo do Senhor continue acampado ao redor das nossas vidas, livrando-nos e guardando de todo mal. Não esqueça, Jesus é o teu socorro. Busque e o encontrará. Forte abraço.